Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez com vocês, o pastor Pedro Brunizo Neto, da Comunidade Evangélica Metodista, aqui no Rio de Janeiro, Campo Grande. E hoje abordaremos um novo tema. Daremos continuidade ao trabalho que começamos a fazer com vocês. Ok? E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria exatamente esse título: Servidos por Anjos. Então vamos ver na palavra do Senhor, dando continuidade. A palavra de Deus nos diz exatamente no livro de Marcos, do versículo 9 ao versículo 12. Vamos com calma, tá? Tranquilo, sem estresse. Então, a palavra de Deus nos diz, Marcos, a partir do 9 até o 12. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, aonde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém, amém, querido? Hoje é muito comum, irmãos. Então, em relação ao texto, é muito comum haver uma contradição entre as escrituras, entre a igreja primitiva e a igreja, essa igreja dos tempos atuais. Quando eu digo dos tempos atuais, uma igreja de 30, 40 anos para cá. Eu estou na caminhada com o Senhor há quase 40 anos. Eu confesso a vocês que eu já passei por várias fases nesse período da igreja, várias fases. Mas eu digo a vocês, eu fico às vezes petrificado com o que eu vejo hoje nas igrejas. Então, não estou desrespeitando ninguém, eu simplesmente estou expressando meu sentimento para vocês. Eu nunca vi, assim como uma sociedade tão debilitada. Hoje eu tenho 61 anos. Também já peguei vários momentos da vida social. E hoje eu vejo uma sociedade debilitada, uma juventude debilitada, casais debilitados. Hoje eu vejo homens e mulheres, cidadãos de um país totalmente debilitado, um país debilitado, uma educação debilitada. Se vocês forem analisar direitinho, nós, ao invés de estarmos melhorando, nós estamos piorando. Ao invés de ser uma geração melhor do que a outra, pelo contrário, nós estamos regredindo em todas as áreas. E também, por que não dizer, na área religiosa. Na área religiosa. Hoje, os crentes se contentam com 15 minutos de palavra. Hoje, os louvores têm mais importância do que a palavra na Bíblia. Hoje, poucas orações são feitas, não se fala em tantos milagres, a gente não vê um ministério, vê uma... Enfim, que se molde ao contexto da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu não estou tecendo crítica a nenhuma igreja em especial, eu estou falando de uma maneira geral. Então, aqui na palavra de Deus, a gente vai começar a ver um confronto com o que acontecia no passado com o que acontece no presente momento. No presente momento, é muito comum você entrar numa fila de oração e você pergunta o que você deseja que eu ore. Aí a pessoa vai dizer, eu quero casar, eu quero conhecer o marido, eu quero conhecer uma esposa, eu quero um carro, eu quero que minha empresa prospere, eu quero ser rico, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E quando que, na minha época, quando nós entrávamos numa fila de oração, eu e os colegas que vieram comigo naquele período, era comum dizer, olha, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero que Deus me use para poder curar os enfermos, libertar os cativos. Eu quero ver os milagres de Deus na minha vida e na vida de terceiros. Hoje, a coisa mudou, meu irmão. A coisa, ela mudou, mas de uma maneira tão esdrúxula que você fica petrificado. Hoje, as pessoas querem ser... Elas são salvas hoje, aí tem uma tabuleta na frente, aí já uma placa dizendo, venha para a minha igreja e pare de sofrer. São cegos condutores de cegos.
Então, para cada interesse humano, hoje existe uma denominação apropriada. Então, desculpe pela tosse. Ao invés das pessoas do mundo se converterem a Cristo e se moldarem a uma igreja cristã, na realidade, a igreja é que se modela a elas. E sempre com o intuito, isso é uma estratégia para ganhar crentes, isso é uma estratégia para manter os novos convertidos no cabrestos, é uma estratégia para fazer com que os jovens se sintam motivados. Meu irmão, se a palavra de Deus não for suficiente, se o poder do Espírito Santo não for suficiente para manter alguém vivificado dentro dela, todas as estratégias humanas falharão, meus irmãos. Então nós vamos ver aqui exatamente mais ou menos o que acontece. A palavra vai dizer, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Então Jesus vai dizer, olha só, havia necessidade de Jesus ser batizado, quero dizer. Irmão, Jesus era homem e era Deus também. Vê se você me entende. E como homem, ele precisou ser batizado para que a palavra de Deus se cumprisse. Foi isso que ele disse para João em outro contexto. Ok? Então Jesus não veio. Fico vendo hoje as pessoas, não vamos mais falar sobre o Antigo Testamento, não, porque já passou, o Antigo Testamento é para o povo de Israel, vamos só pregar bênçãos, vamos pregar, enfim, prosperidade para a igreja, quando o próprio Jesus, veja bem, ele não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. Vê se você me entende isso. Um pouco mais à frente. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veja bem, no momento em que Jesus atingiu a maturidade cristã, a maturidade, uma vida dos judeus, e foi batizado, o Espírito veio sobre ele. Nós estamos já começando a ver aí a segunda pessoa da deidade, que é Cristo, a terceira já em andamento, um pouco mais à frente. E agora junta-se toda a Trindade, que diz assim, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, eu em ti me comprazo. Aí nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Perceberam? E agora você vai pensar assim, caramba, agora sim, agora que a coisa vai... Agora Jesus vai entrar triunfante, Jesus vai começar a bater e fazer isso, fazer aquilo outro. Olha o que acontece. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. O Espírito Santo, o que ele fez? Pega Jesus, conduz Jesus para o deserto, não conduziu para um palácio. Hoje a pessoa é salva e automaticamente já quer que seus problemas sejam resolvidos, só fala em bênção e mais bênção. Quando acaba a pedagogia de Deus, irmãos, é levar o crente, às vezes, para o deserto, para que lá ele seja purificado. Não que Jesus precisasse, Jesus Deus, mas para que o homem, ele serviu como um exemplo para que todos nós possamos seguir. Se Deus permitiu e levou Jesus para um deserto, ele vai permitir que você seja também levado, meu irmão. E vamos ver como é que você vai se comportar neste deserto. Dali tu vai sair aprovado ou reprovado diante de Deus. Então glorifique ao Senhor, muitas das vezes, pela prova, crente, que você está passando. Não é para a tua destruição, não. É para que dali você saia de maneira aprovada, fortalecida. O ministério de Jesus só aconteceu depois que ele desceu exatamente dos montes lá da tentação, depois das tentações. E não foi um dia que ele foi tentado. Ele foi tentado durante os 40 dias. Você está me entendendo? E a palavra vai dizer assim, estava com as feras, mas os anjos os serviam. Veja bem, antes dos anjos servirem Jesus, eles estavam ali com as feras. Ele foi tentado 40 dias pelo deserto, mas bem antes disso ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi cheio do poder do Espírito. Ninguém passa por tentação nenhuma se não estiver cheio do Espírito Santo. Você está me entendendo, meu irmão? Então, nesse momento, aproveita, curte aí. Infelizmente, eu sei que as dores... Você não foi criado para receber dor. Ninguém gosta de sentir dor, nem eu, nem você. Não somos masoquistas, nem sadomasoquistas. Mas eu tenho que dizer a você, é muito comum Deus permitir que o crente entre no deserto para que ele saia de lá cheio do Espírito Santo e com um propósito diante do reino de Deus, que é exatamente levar o Evangelho a todas as criaturas do reino. Amém? Fique com essa mensagem, saia desse deserto maduro,
Em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, você, tua casa e todo o teu ministério. Aleluia. Até a próxima, irmãos. Por favor, inscrevam-se, compartilhem essa mensagem que você está ouvindo, ajudem-nos a esvaziar o inferno, ok? Vamos esvaziar o inferno, vamos povoar o céu e nos ajude, enfim, tocando o sininho, se você quiser, tocando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Amém? É de graça. Não dói nada não, irmãos. Fica na paz. Até a próxima, em nome de Jesus.